Tudo bem com vocês? Seguinte, um dos stories do Trend Post lá, eu fiz uma enquete falando sobre o espaço RVCM, se a galera gostaria de saber um pouco mais sobre isso ou não. Tá? E a aprovação foi absurda, todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre o espaço aéreo RVCM. Tá? Então por isso eu decidi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre o que é o nosso espaço aéreo RVSM. Tá? Ele em inglês quer dizer, a sigla RVSM quer dizer Reduce Vertical Separation Minimum. Tá? Então em português, na verdade, é a separação vertical mínima reduzida para um espaço aéreo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço aéreo e por como ele surgiu. Esse espaço aéreo surgiu, começou a ser estudado sobre ele lá na década de final da década de 70 para começar a ser implantado no começo da década de 80 ao redor do mundo. Tá? No Brasil ele foi introduzido entre 1997 a 2005, no Brasil e países da América Latina e algumas regiões ali da Europa, tá? Que começou a ser introduzido o espaço aéreo. Tá? O que foi discutido nesse estudo? Vamos lá. Tá? Com o surgimento das aeronaves turbojato, turbofan, todas essas aeronaves, a aviação comercial começou a voar num nível mais alto, mais elevado. Por quê? Nesta época, tá? Ao introduzir esses aviões na aviação comercial, o consumo de combustível, se voar abaixo com esse tipo de motor, fica muito elevado e fica impraticável. Então começou-se todo mundo a voar mais alto, porque todo mundo estava voando esse tipo de aeronave. Pela legislação normal, se o espaço aéreo não é RVSM, a partir do 290 a gente tem uma separação entre cada aeronave de 2.000 pés. Tá? Mas como tinha muita gente voando, começou a ficar meio congestionado o tráfego aéreo. Então eles começaram a estudar isso aí, já prevendo esse aumento de tráfego aéreo entre o nível 290 e o 410. Tá? Por que eu estou falando isso aí com vocês, fazendo esse vídeo? Alguns de vocês já estão terminando o piloto privado, vão entrar no piloto comercial, vão estudar bastante sobre isso, mas no curso de piloto comercial vocês não vão voar nesse nível. Mas amanhã depois vocês já vão estar dentro de uma companhia aérea, num jato particular, executivo, enfim, voando outro tipo de equipamento, numa outra realidade, e vocês vão estar voando nesse tipo de espaço aéreo, tá? Então já é para vocês ir aquecendo porque vem pela frente, tá? É simples de voar, tá? E ele foi criado justamente por causa do aumento do tráfego. Então aumentou muito o tráfego nesses níveis por causa do surgimento das aeronaves turbojato, turbofan, criou-se então esse espaço aéreo chamado RVSM, que é para diminuir a separação vertical entre as aeronaves. De vez de ser 2.000 pés entre cada aeronave, passou a ser 1.000 pés, né? Mas como que eles fazem isso? Tem que ser cumprido vários requisitos, tá? Consegue ter acesso a esse documento, né? A ANAC publicou uma instrução suplementar, que é IS número 91-005, que ela fala justamente sobre esse espaço aéreo RVSM. Então dê uma lidinha lá, vai lendo, é bacana. Isso também cai na prova da ANAC do curso de piloto comercial, tá? Então é algo bem bacana e eu sugiro vocês a olhar isso aí, tá? No Brasil, como eu falei, foi instalado mais ou menos em 2005, né? Foi determinado o espaço aéreo. Quem implementou esse espaço aéreo foi o DCEA junto com a ANAC, tá? Por que foi os dois? O DCEA é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que ele é um órgão militar. Já a ANAC é um órgão civil que faz a regulamentação da aviação civil. Então juntou-se o conhecimento de quem controla o espaço aéreo com quem tem que regulamentar e se uniram e criaram esse espaço aéreo no Brasil, implementaram ele. Claro que não foi uma ideia brasileira, não foi da ANAC, da época também do antigo DAC. Então isso foi algo que foi discutido na ICAO, né? Em algumas das reuniões da ICAO, que é da Organização Mundial, que já preveu que o espaço aéreo ia ficar muito congestionado, tá? Então ele é um espaço aéreo que ele vai do nível 290 até o 410. Os requisitos para voar lá são vários, tá? Mas a gente tem a IS número 91-005 que fala justamente sobre os requisitos. Entre eles, né, a gente tem a empresa tem que estar com a LOA atualizada, né? Então o que é a LOA? É a Letter of
Authorization, tá? É uma carta de autorização para operar no espaço aéreo RVCM. A empresa tem que ter isso aí. O equipamento tem que ser capaz de voar, a tripulação tem que estar treinada, né? Então vocês vão receber um treinamento para voar nesse espaço aéreo. O mais importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: é entender que nesse espaço aéreo tudo tem que estar funcionando certinho. E na instrução suplementar, ela prevê algumas situações que tu já não consegue mais cumprir o espaço aéreo RVCM. E se tu não conseguir cumprir esses requisitos, você tem que comunicar ao órgão de controle negativo a RVCM. Para quê? Para que ou você saia do espaço aéreo RVCM ou que a separação volte a ser 2.000 pés entre cada aeronave, né? Isso, claro que dependendo da região onde tu vai estar voando, como o controle vai conseguir gerenciar isso aí, ou ele vai tirar do espaço, ou então ele vai fazer uma separação de 2.000 pés entre cada aeronave, porque alguém não está conseguindo cumprir os requisitos, tá? Vamos lá. Requisitos da aeronave, tá? Que é importante você saber. Tem que possuir pelo menos 2 sistemas independentes de medição de altitude. Então é 2 sistemas independentes de altímetro. Eles têm que ser sistemas independentes. Para quê? Se um falhar, o outro está funcionando, tá? Possuir o sistema de alerta de altitude, que é a buzina que quando tu está passando, dependendo do equipamento, está passando 50 pés. Falei que eu ia nivelar no nível 310. Passou 50 pés, ele já começa a dar o alarme para dizer, tu tá passando o nível que tu ia nivelar, tá? Então a aeronave ela tem que possuir esse sistema de alerta de altitude, tá? Possui também o sistema de piloto automático sendo capaz, o sistema de controlar a altitude do avião, e possuir também o transponder sendo capaz de transmitir as informações de altitude. Esses são os requisitos básicos. Tem mais, sugiro vocês a ver a instrução suplementar, tá? Mas é uma parte do regulamento de tráfego aéreo bem bacana e vocês vão voar lá e é um voo normal, só a separação é mais reduzida. Já postei nos stories também, a gente passando próximo de alguma aeronave, estamos no espaço aéreo RVCM, tá? Então a separação é 1.000 pés e tem uma legislação vigente sobre esse espaço aéreo, beleza? Tá lá, procurem as informações, tá na instrução suplementar número 91-005. É um documento bem informal que fala sobre isso aí. Vocês vão ver também na matéria de regulamento de tráfego aéreo. E tem muitos vídeos e muitos assuntos sobre isso também na internet. Beleza? Até mais, abração.